fazer essas palestras de vez em quando, principalmente para ver o que os colegas estão fazendo, né? A gente vê tanta coisa legal, sabe? Já teve umas palestras muito legais e vai ter muitas legais ainda, né? Então, uma vez por mês a gente organiza, né? E também faz cursos, né? Diagnóstico de imagem principalmente, né? Mas a gente já organizou vários cursos e tem outros na agenda. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais para ver o que vai acontecer nas próximas palestras. Queria agradecer as doações vão para o Educador São João Batista, que trabalha com crianças especiais, e também para o Asilo Padre Cacique, então muito obrigado em nome dessas pessoas, né? E agradecer ao Dr. Diego Norte, que sobrou para ele hoje, né? Um prazer. Tá, então o Diego, assim, quando eu falei com ele já, vamos fazer, se entusiasmou, adorei, né? Adorei mesmo. Já me mandou uma lista de assuntos legais, eu já fiquei perdida, digo, não sei o que nós vamos escolher, daí escolhemos esse assunto, que eu acho que é uma coisa diferente, eu espero que todos aproveitem, eu estou bem curiosa. O Diego tem um currículo muito legal, ele, né, pode falar do currículo dele, enfim, é uma pessoa bem, assim, graduada e está agora na frente lá do Hospital da Uniriter, eu acho bem legal o trabalho que ele está fazendo lá. Então, eu espero que todos aproveitem, né, e vamos deixar então as perguntas mais para o final, né, já que está ao vivo, assim, para não interromper muito o andamento da palestra, tá, Diego? Então, tudo contigo. Vamos lá, vamos aproveitar. Boa noite, pessoal. Queria agradecer ao pessoal da Imaginar, né, tanto na pessoa da Dani como do Nelson, a oportunidade. Para mim foi uma surpresa, assim, o convite buscando temas inovadores na medicina veterinária. Minha formação por origem é cirúrgica, e aí por algumas curvas da vida acabei me vinculando, né, à gestão hospitalar, e ultimamente eu tenho comentado que eu sou o cirurgião que menos indico cirurgia, né? E acho que isso é um pouco do reflexo da maturidade, em que nem tudo a gente resolve de forma instantânea, imediata, e principalmente a gente tem muitas ferramentas, né? Eu posso apontar inúmeras nessa sala, acho que pessoas são ferramentas. Então vocês vão ver que o tema da palestra é o PRP, né? Já explicando que é o plasma rico em plaquetas na ortopedia, mas vocês vão ver que isso está diretamente relacionado à acupuntura, à fisioterapia, pós-operatória, controle de dor, controle de inflamação. Vou abordar alguns tópicos como o uso na oftalmo, o uso nas feridas, porque nem só de ortopedia vive um ortopedista, né? Duvido que quem trabalhe com correção de fratura não tenha que lidar com uma abrasão de tecidos por um atropelamento ou por algum trauma de maior impacto. Então a gente acaba linkando os assuntos e trazendo para o cotidiano ferramentas práticas, né? O PRP, por exemplo, é um produto que qualquer veterinário dentro da sua clínica, munido de um tubo de ensaio, uma centrífuga e uma pipeta, é capaz de alcançar. O custo para o cliente geralmente é zero, ainda se a gente quiser agregar valor ao produto final, a gente pode cadenciar um custo de tratamento com PRP, né? E quando a gente for falar sobre o uso dele nas artropatias, talvez fique um pouco mais palpável, porque a gente tem um calendário muito intermitente. Alguns pacientes precisam de aplicações semanais e outros mensais, mas eu acho que o importante é trazer como alguma alternativa de tratamento para aqueles pacientes que ou não podem ou não estão no melhor momento da correção cirúrgica. Então, o PRP, né, o plasma rico em plaquetas, a gente hoje vai delimitar o nosso tempo aí em 5 grandes tópicos. Acredito que a gente passe por eles de uma maneira muito objetiva, chegando na aplicabilidade de casos clínicos, que é o que mais nos chama a atenção. Todo esse material vai estar disponível, meu e-mail, meu WhatsApp, bibliografia super palpável, a gente encontra na internet. Em 2 slides se resume a técnica, né? Em 2 fotografias que vocês tirem, né, dessa projeção, vocês vão poder amanhã adquirir o plasma rico em plaquetas. E claro que a gente precisa de uma curva de treinamento para aplicar esse produto, quer seja na ferida, na fratura ou na articulação.
né? Um dos maiores cuidados que eu peço para quem trabalha na rotina é não banalizar, né? Tudo bem ser uma ferramenta de fácil acesso, mas a gente não pode banalizar um material biológico que pode trazer contaminação, que pode trazer processos inflamatórios desorganizados, ou ainda que podem trazer expectativa para um cliente que gera uma expectativa muito alta, porque a gente não foi capaz de mostrar de fato qual é a aplicabilidade naquele caso clínico. Então, um pouquinho... Tá bom ficar aqui para vocês ou tá atrapalhando? Tá bom? Um pouquinho sobre a história do PRP. Há muito tempo, né, em 1740, Hunter já dizia que não tinha perspectiva em relação ao tratamento das artropatias, né? Vamos listar aí artropatias nas artrites e nas artroses. Por que ele falava isso? Porque desde então já se tinha o conhecimento que a cartilagem era um tecido pouco vascularizado e de mitose muito complexa, quer dizer, as células não se multiplicam e as que estão ali não são capazes de serem bem nutridas, com bom aporte sanguíneo. Nesses inúmeros anos que se decorreram, a medicina, né, sempre puxou aí o interesse em trazer alternativas ao tratamento, mas em 1970 foi um divisor de águas, foi quando se entende que uma célula sanguínea, que é a plaqueta, visto até então uma conotação hemostática, né? Até 1970, plaqueta só servia para coagular ou fazer parte da cascata de coagulação. Em 1970 se descobre o primeiro fator de crescimento. O que significa um fator de crescimento? Significa uma proteína diferenciada capaz de acionar ou de acelerar o metabolismo celular em prol de uma cicatrização. Nos anos que se passaram, em 10 a 12 anos, até 1980, a gente começa a entender que a ciência busca colocar em prática esse fator de crescimento. Até a maturidade de 1990, com protocolos instituídos e bem formatados do uso da ortopedia. É interessante a gente falar isso porque eu particularmente nasci aqui, tá? Em 1973. Então, se hoje eu consigo usar isso na medicina veterinária, né, e o que nos difere aí de 1990 para 2012, que foi quando a gente começou a trazer para a rotina em Porto Alegre, são 22 anos. Eu de verdade acho que é uma curva muito curta para se colocar em prática dentro de qualquer serviço de veterinário. Então, aqui, esse é o motivo de verdade isso ter me chamado a atenção, né? No começo a gente fica um pouco resistente em aceitar que um procedimento tão palpável para qualquer veterinário que se dispõe a aprender traz resultados tão interessantes, mas eu acredito que essa curva acelerada vem bem de encontro com a simplicidade proposta pelo tratamento, né? Não exige, não requer um cuidado ou uma maturidade técnica maior, como, por exemplo, células-tronco. A gente sabe que há mais ou menos 15 anos teve o boom da célula-tronco e um uso mais do que reconhecido, mas não é praticável em qualquer cidade do Rio Grande do Sul células-tronco. A gente precisa entender que o profissional tem que estar habilitado, que eu tenho que ter doador, receptor, caso específico, momento clínico, e o PRP ele difere nisso. O PRP é para todos, né, para todos os pacientes e para todos os veterinários que se dispõem a trabalhar com ele. Para a gente entender um pouquinho qual é o fundamento do PRP, né, a gente pode chamar também de fisiologia tecidual, mas eu acho que se aplica melhor à engenharia. Por quê? O uso do PRP ele se propõe a trazer a regeneração e a reparação tecidual, ou seja, não é uma simples fibrose ou uma simples ferida cicatrizada. Ele repara o tecido doente, mas ele também regenera. Ele, por vezes, estimula substâncias da cascata inflamatória a ponto de regenerar, de cicatrizar esse tecido. Para que isso funcione, a gente precisa de uma tríade. A
a gente vai ter, né, o scaffold ou o andaime, né, que seria a tradução literal, que na verdade é uma estrutura, é uma base, é uma rede aonde essa célula, essa substância pode se solidificar. A célula viva, e nesse caso a gente vem de encontro, né, com o tecido plaquetário ou até mesmo leucócito, e moléculas ativas que vão ser justamente ativadas ou incentivadas a se replicar pelo fator de crescimento. A gente pode declarar aí 5 grandes fatores de crescimento e vocês vão se deparar com um fato que apenas um dos 5 se encontra nos leucócitos, os outros todos nas plaquetas. O lado positivo dessa distribuição é que o fator do soro, né, o fator do conteúdo do nosso centrifugado é justamente o terço final que agrega o botão leucocitário. Não sei se vocês lembram da patoclínica, coloca 4 ml de sangue para centrifugar. Tu vai ter plasma e soro e praticamente dividindo um halo, né, leitoso ou de tonalidade mais esbranquiçada. Esse é o botão leucocitário. Se eu entendo que 4 dos 5 fatores estão, aqui a gente consegue ver, aqui a gente tem então plasma e soro, e aqui vocês percebem o botão leucocitário? Ou seja, se a gente entende que desses 5 fatores, 4 estão no terço final e 1 nos leucócitos, com esta fração eu vou praticamente alcançar todos os fatores de crescimento. E é justamente por isso que o fator de crescimento plaquetário do plasma rico em plaquetas, que é o PRP, ele tem sido mais indicado que o plasma pobre em plaquetas. E o plasma pobre em plaquetas é o que, acredito, todos devam já ter trabalhado, o famoso soro autólogo. Vocês já tiveram experiência de tratar uma ceratoconjuntivite seca ou uma úlcera de córnea com soro autólogo? Coleta o sangue, processa, manda para o laboratório, tira só o soro e pinga uma gota a cada hora, a cada 2 horas. Esse é o conteúdo como um todo. É o soro pobre porque ele é diluído. Se eu descartar esse tecido, se eu descartar a primeira, a segunda, a terceira e às vezes a quarta parte, eu vou ficar somente com a porção rica de plaquetas. E dessa forma eu vou poder alcançar todos os fatores de crescimento. Ou seja, eu vou poder ativar ou induzir o processo cicatricial de uma maneira mais eficiente. Então, em síntese, o plasma rico em plaquetas nada mais é do que a porção mais rica do meu centrifugado. Ah, mas aí eu não tenho uma pipeta para conseguir separar. Posso usar como um todo? Pode, não está errado. Só que a tua concentração de conteúdo capaz de promover resposta também vai estar diluído. E como a gente tem uma proporção entre quanto que eu uso de plasma para ser ativado por gluconato de cálcio, pelo volume a ser aplicado em cada articulação, em cada ferida, em cada fratura, se eu tiver isso muito diluído, talvez eu tenha uma resposta menos eficiente. Trazer então o diferencial enquanto nas células tronco, né? E a gente sabe o quão complexo é a gente poder colocar em prática o uso de célula-tronco. Eu vou ter toda uma cascata de replicação celular capaz de segmentar cada uma na sua linhagem. O fator de crescimento plaquetário ele é capaz de atuar em todos, ou em todos os tecidos, né? Ou em todas as estruturas. É claro que ele não vai estimular simplesmente a replicação tecidual. Não adianta eu aplicar plasma rico em plaquetas numa lesão de medula. Não vou conseguir com que essa célula, esse neurônio, se multiplique e cicatrize. Mas, se na minha lesão de medula eu tiver um processo inflamatório, vamos lá, uma descompressão T12 e T13, não há por que não usar o plasma rico em plaqueta para acelerar o efeito da cicatrização, o efeito tecidual. Na minha opinião,
O plasma rico em plaqueta, ele entra na abordagem cirúrgica como uma recomendação na ortopedia de gelo no pós-operatório. Não tem por que não usar. O paciente está ali, o sangue está ali. Talvez, se a gente não tiver uma centrífuga na clínica, não daria para fazer, mas hoje em dia, né, a clínica já tem um laboratório completo, acho que a centrífuga é o menos complexo. Então, de verdade, depois que a gente implementa a rotina de usar o plasma rico em plaqueta, faz parte do protocolo. Eu lembro quando a gente começou a implementar POPs, né, dentro do bloco cirúrgico, e aí veio a discussão da sondagem, né, em quando sondar, por que sondar, se deve sondar. Todo mundo que já teve a dificuldade de, no meio de uma laparotomia, ter que sondar o macho, vota que sim, o paciente deve entrar sondado. Discussões à parte, eu acho que também cada serviço tem a maturidade de discutir isso. Se entrar num consenso no grupo da ortopedia que é válido como padrão fazer esse tipo de procedimento, e o padrão existe para isso, para que se não for para funcionar, que a gente tenha um grupo que não funcione e prove, viu como não funciona, senão fica aquelas opiniões um pouco individualizadas. Ah, eu não faço porque eu acho que não funciona. Sim, mas tu tentou fazer em 100 pacientes? Porque não adianta tu fazer em um, não encontrar o resultado e desistir. Ou também, não adianta ir diferente do resultado que eu encontro e continuar fazendo. Tem uma variabilidade incrível. Eu posso estar errando a mão na aplicação, eu posso estar confiando a produção do soro de um técnico, né, ou de um funcionário não habilitado. Eu posso ter o gluconato de cálcio vencido dentro da farmácia. São coisas bobas, mas que se a gente não cuidar, acaba trazendo déficit no resultado. Então, para que a gente possa balizar a nossa coleta de material, praticamente a gente separa em dois grandes momentos. A gente coleta o material. Se a coleta for imediatamente antes da cirurgia, eu recomendo que essa coleta seja feita antes da anestesia ou antes da aplicação de qualquer droga, né, qualquer protocolo de NPA. Protocolos divergem quanto à velocidade, né, essas 460G e o tempo, mas vai lá, fica entre 400 e 500 de 8 a 10 minutos. Né? Na dúvida, coloca 400G e deixa 10 minutos centrifugando. Vai ter aquele esquema de colocar o contrapeso na centrífuga, talvez os 10 minutos foram pouco, não vai estar bem separado ainda, né, como a gente pode perceber nessa imagem, centrifuga mais um tempinho, mas basicamente, depois de centrifugar o sangue completo, a gente vai ter essa aparência aqui. Com uma pipeta, a gente começa a fragmentar as partes. Quanto mais treinado for a tua mão, mais prático isso é. Se a gente for entregar essa demanda para um técnico em laboratório, ele vai puxar de uma vez só com uma pipeta e com a outra mão, a outra pipeta vai te dar o soro, o plasma rico em plaquetas. Simples assim. Em 30 segundos ele faz isso. Bom, uma vez que a gente encontrou essa fração do soro, aí vem a parte que me parece mais interessante, que é a capacidade de transformar a consistência desse produto. Porque a gente usa uma ferramenta que promove uma reação química dentro do soro, dentro do plasma, e isso vai se tornar gelatinoso. A proporção do gluconato de cálcio usado no soro rico em plaqueta é de 9 partes do soro para uma de gluconato de cálcio. Ou seja, se eu tiver 0,9 ml de soro rico em plaqueta, eu preciso de 0,1 gluconato de cálcio. Isso vai fazer com que no intervalo de 5 a 10 minutos deixe de ser líquido e se transforme a gelatinoso. E aí a gente pode sonhar à vontade em como usar esse produto. A gente pode distribuir isso numa malha, numa gaze vaselinada, isso se transforma num filme, numa película, muito usado para queimadura, por exemplo, ou para lesões de cicatrização difíceis. A gente pode usar enxerto de osso, né,
personalizado com esse material. A gente pode simplesmente aplicar dentro de um leito articular sem o gluconato de cálcio. Eu, particularmente, quando faço a aplicação intraarticular, prefiro o uso dele líquido, né? Não tem por que tu ter uma estrutura mais densa. Mas é exatamente o gatilho que a gente tem de transformar algo líquido numa substância mais aplicável para a nossa realidade. Então, trouxe para vocês um resumão de como a gente pode proceder. Eles trazem, inclusive, uma perspectiva de volume total de sangue, então é quase como uma receita de bolo, né? Para um cão de 10 quilos, 4 ml, 8, 12. Isso vai fazer com que a gente tenha aí 1 a 1,5 de conteúdo final, de soro final, para ser aplicado. Bom, numa maneira macro, a gente vai trazer a aplicabilidade do fator de crescimento plaquetário para lesões osteoarticulares, aí entram as degenerativas e as inflamatórias. Eu tenho alguma resistência em conseguir alcançar o paciente do processo inflamatório agudo. Geralmente, ele já passou por outro atendimento ou até mesmo pelo serviço da clínica, já usou anti-inflamatório, já foi de alguma forma manejado, e aí tu vai interagir com esse paciente com 14, 21 dias. Não é tarde, né? A gente pode continuar recomendando, mas não é o momento ideal que se preconiza. O paciente que mais se beneficia dessa aplicação numa lesão aguda é o paciente do pós-trauma, da segunda-feira de manhã que foi brincar de bolinha no parque ou foi pro cachorródromo e aí tem uma suspeita de ruptura do ligamento ou fissura do menisco ou uma subluxação do quadril. Esse seria o paciente ideal, o momento perfeito para a gente aplicar o fator de crescimento e ele agir de maneira eficiente e máxima como um aditivo do processo, né, do anti-inflamatório. Ainda, dentro das lesões ortopédicas, as fraturas, na rotina a gente não pratica muito o fator de crescimento em fraturas de curso natural, que sofrem osteossíntese a cada 5, no máximo 7 dias de trauma. Agora, passados seus 14 a 21, a gente já pensa em enxerto, a gente já pensa em fator de crescimento e recomenda a fisioterapia. É mandatório, né? Porque a gente sabe que grande parte dos processos de união retardada ou de não união de fraturas é pela falta de apoio do pós-operatório. Não importa o quão bem sucedido seja o teu procedimento de osteossíntese, se não tiver um interesse tanto do paciente quanto da família em instigar esse processo cicatricial, a gente corre riscos. Vou trazer algumas funções dentro do manejo de feridas e também tratamento oftalmológico. Lembrando, eu acredito que ninguém precisa ser ortopedista ou especialista em cirurgião de tecidos moles ou oftalmologista para ter esse recurso, tá? Talvez, num processo ortopédico, o clínico não se sinta confortável em interagir com aplicar um produto na articulação do quadril, que tem um acesso um pouco mais complicado pela massa muscular, mas tu pensar em um soro autólogo para uma úlcera de córnea ou um fator de crescimento plaquetário para uma lesão extensa é muito praticável, né? Não precisa maiores conhecimentos para poder usar como ferramenta. Resumão, então, em dose, né? Se aqui a gente pode chamar de dose, eu prefiro entender que são volumes de plasma aplicado. Então a gente vai ter joelho, ombro, quadril, cotovelo, carpo e tarso. Geralmente esses volumes, né, pensando em tarso e carpo, eles têm uma certa resistência no volume total. Imagina aí um pincher de 3 kg fazer 1000 ml no tarso é bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Quem puder, né, de repente programar esse momento para
atuar junto com a equipe da imagem, acho bem importante. Né? Principalmente pensando em articulação com muita massa muscular, quadril é um bom exemplo. Eu geralmente faço a aplicação no quadril pela face ventral, né? Abaixo do pectíneo. Eu acho que o acesso ele é mais direto do que transpassar glúteo e conseguir abduzir o membro. Eu tenho um pouco de dificuldade em abordar lateral, mas tendo alguém da imagem acompanhando, pode ter certeza que a agulha está dentro da articulação, é muito mais prático. Então, fico aqui as recomendações de volume total e, claro, a gente pode extrapolar isso para 2 ml em aplicações em loco, como uma fratura, né? Talvez o que nos limite seja a capacidade numa ferida de distribuir o conteúdo como um todo. Uma ferramenta que a gente tem praticado e apresentado é a gase vaselinada. Né? A gente consegue, com um investimento muito barato, usando a autoclave do próprio centro cirúrgico, serve não só para o fator de crescimento, mas para todas as lesões de longo período de tratamento. Então a gente pode associar dentro da gase vaselinada, ela já estéril, a aplicar o fator de crescimento, né, acionado com gluconato de cálcio. Isso traz aí uma tela, uma manta muito eficiente. Passar por alguns casos clínicos, então, vocês vão perceber que a gente tem um misto de queixa clínica, né? Pensando aí na ortopedia, a gente vai discutir casos extremamente agudos e complexos. Eu trago a Isis para vocês, é uma gatinha de 9 meses de idade que teve um trauma por queda do 4º do 5º andar, fez fratura bilateral de radiúna, fratura de fêmur e fratura de metatarso. Ela teve fratura nos 4 membros. Cada uma das fraturas, né, por si só, já mostra a complexibilidade. Então a gente tem fratura articular, fratura tipo Salter, fratura transversa. E o grande problema aqui é como manter um paciente de 9 meses com fratura em 4 membros sem se locomover por, no mínimo 15 dias. E por melhor que a gente encontrasse 4 ótimos ortopedistas, cada uma numa pata ao mesmo tempo, mesmo assim são 4 pós-operatórios. Então, a alternativa, né, nesse caso, foi uma conduta super conservadora, né, no que se toca a manipulação de tecido. Na ortopedia a gente tem falado muito do abra, mas não mexa, ou abra o menos possível. Então vocês vão perceber que se preserva o alinhamento ósseo e uma ou outra esquíula fica de fora. A gente, né, pensando em carpo, se prepara para alinhar bem a fratura. E o que a gente tem de comum em todos esses acessos cirúrgicos? Eu não trouxe aqui a fratura de tarso porque ela avulsionou 2 dos pinos e a gente tratou como talo. Em todas as fraturas foi aplicado o fator de crescimento, né, em loco. Vocês vão perceber que todas as radiografias têm 30 dias de evolução. Olha como é que está esse radiúna. Tem calo ósseo já aqui. Mesmo sendo um filhote, mesmo fazendo fisioterapia, né, e eu garanto para vocês, não é o fator de crescimento o milagroso, não é o cirurgião que opera, ou tampouco o protocolo da físio. Eu entendo que um resultado como esse, ele vem de uma cultura de compartilhar paciente. Antigamente se falava em compartilhar caso clínico, né? Aí com o WhatsApp isso virou banal, porque hoje tu posta o teu caso no grupo e tem 200 colegas para opinar. O que hoje a gente tem pedido é para compartilhar paciente. É para que, né, ao chegar no serviço, ou na clínica, ou no hospital, 3, 4, 5, 6 pessoas, então, nós somos os veterinários do fulaninho. E com qualquer um que tu fale é a mesma coisa, porque não vão estar os 7 juntos, mas com qualquer um, vamos estar alinhados do tratamento, alcançar o melhor resultado possível. Então, nesse momento aqui, se optou por remover os 3 fixadores, tendo em vista que ela já tinha, com 2 semanas de pós-operatório,
ela tinha tracionado o transfixo do tarso, e com essa percepção de calo ósseo, se tomou a decisão de retirar fixador externo. A Isis hoje deve estar com seus 11 anos, isso foi em 2008, tá gordinha, faceira, nunca mais caiu, né, foi castrada depois disso. Hoje a gente não consegue nem palpar mais calo ósseo, teve um remodelamento, então foi uma das primeiras experiências que a gente teve com o fator de crescimento. Isso ainda vinha muito com a ideia do enxerto ósseo, né? Se coletava a cabeça de úmero, e tentava osso esponjoso, e fator de crescimento, ainda lapidando bem o protocolo. Mas aí isso foi um bom exemplo. O Spike é um cara muito interessante. O Spike veio por essa lesão, tá? O Spike veio claudicando de membro torácico, uma artrose absurda. A gente só conseguiu entender que isso era artrose depois de uma biópsia, porque ao primeiro relato isso podia ser uma lesão neoplásica. E aí também acho que o pessoal da imagem pode discutir melhor, mas se a gente não tem um ponto comparativo, né, se eu não tenho um cotovelo de 6 meses atrás para comparar com o de hoje, difícil saber se isso aqui é destruição de periósteo ou osteofito, né? Talvez alguém que trabalha todos os dias tenha essa capacidade. Eu ainda não consegui. Então, a gente fez biópsia articular, isso veio com um processo inflamatório. A tutora muito consciente de que tudo bem, se não puder mais caminhar, a gente já tinha discutido sobre o bloqueio da articulação, né, fazer uma artrodese definitiva. O tempo foi passando, a gente teve a capacidade de promover um debridamento da cápsula, tinha muito conteúdo dentro da articulação, foi bem traumático para o Spike passar por isso, sem contar o fato que ele tinha uma displasia grave no quadril bilateral, então já que não podia apoiar o peso no torácico, começou a sobrecarregar pélvico. E acredito que no momento prévio à artrodese, né, justamente entendendo que o paciente tinha bastante limitação também com o membro pélvico, foi dada a sugestão então de um tratamento paliativo, e com 45 dias de um tratamento à base de fisioterapia, acupuntura e fator de crescimento plaquetário, e honestamente não sei o que funcionou, na minha opinião foi os 3 juntos. A gente tem um paciente que não passou por artrodese caminhando dessa forma. Mas a família muito convicta de que o Spike não tinha dor, pelo menos não mais para caminhar. Eles trazem isso com muita clareza do tá difícil para levantar, ou então não quer mais buscar a bolinha. Aqui o Spike já estava passando por um acompanhamento, ele teve um mastocitoma. A gente acabou perdendo ele com 4 meses para o mastocitoma, então foi muito bom não ter feito nenhum tipo de conduta mais agressiva em relação a cotovelo, a quadril. E, enfim, em relação ao masto, a gente não teve muito como debelar. A Kira é outra querida. A Kira veio para fazer uma estabilização do ligamento cruzado cranial do joelho esquerdo. A Kira é uma bebezona de 1 ano de idade. Eu conheci a Kira bebê com 3 meses e desde sempre a Kira era conhecida pelo jeito que ela caminhava, né? A Kira rebolava. E aí, aos 6 meses, a gente já diagnosticou displasia coxofemoral e começou chondroitina. A Kira é uma tora, assim, ela não sente dor. Eu tenho a impressão que, eu acho que ela nasceu com o quadril denervado bilateral, porque não sente nada, né? Mas isso, com 1 ano e meio de idade, ela acabou conhecendo o cachorródromo e rompeu o ligamento cruzado. E essa foi uma das experiências mais incríveis, assim. Esse vídeo tem 4 horas. Isso aqui foi sair do bloco cirúrgico, estubou, acordou, ficou de pé, né? Essa cirurgia ainda no tempo que eu estava na Águia, então o bloco ficava no 2º andar.
Era uma cachorra de 32 quilos, desceu no colo para a calçada, e a gente aplicou o fator de crescimento quadril bilateral, porque a gente sabia da displasia, e no joelho no transoperatório. Olha a Kira caminhando com 4 horas de pós-operatório. Eu gosto muito de trazer esse vídeo, e hoje a gente tem a Vivi, né, que é super especialista aí na anestésio. Eu não sei se foi um erro ou foi um acerto, ela não fez epidural, tá? Vocês estão percebendo que ela tem tricotomia dos dois lados do quadril, mas exatamente onde deveria fazer a tricotomia para epidural não foi feita. Então, desculpa, eu sei que era para ter feito epidural, mas... Olá, tudo bom? Às vezes, pela agenda, ou pelo momento, ou pela equipe, a gente acaba priorizando um protocolo ou outro, mas o que foi para nós muito gratificante? Que por melhor que seja a analgesia, controle de dor, MPA, um paciente que sofre um trauma no joelho, em 4 horas está caminhando assim, e quadril, então... Se a gente tivesse aplicado a epidural, talvez a gente ficasse menos convicto de quão é bom, né, essas técnicas alternativas. Mas fica a dica, sempre que for operar ligamento cruzado, faça o epidural, contratem um anestesista, é importante. Mas nesse caso a Kira pode nos brindar com essa experiência. Professor Inês, então, que sempre me cativou aí a explorar coisas diferentes. A Lu é uma pacientezinha com um transtorno comportamental, ela se mutila, enfim, esse é o resultado final. Ela fez uma amputação traumática de dígitos, né, de coxins. O que sobrou foi essa lesão aqui, super necrosada, inflamada. Aqui foi uma conduta super imediata, uma família com restrição de manejo, não tinha gente em casa todo dia, então trocar curativa a cada 4 horas era complicado, investir aí em hidrocoloide ou alginato não era tão praticável. A alternativa que a gente trouxe então foi a gase vaselinada com um fator de crescimento, que a gente tem 3 dias, tá? 72 horas. O paciente chegou assim, foi para casa com anti-inflamatório, antibiótico, analgésico, como manda o protocolo, e 3 envelopinhos de gase vaselinada. Esse foi o resultado final. Então, mediante um paciente que provavelmente acabaria em amputação, né, e tudo bem se essa for a recomendação, poder trazer uma alternativa instantânea e palpável para a família, eu acho que vale muito, assim. Acho que a partir do momento que a gente se coloca na condição de ferramenta, de instrumento, e não de uma lesão neurológica, ela convulsionou aos 14 anos, família suspeitando de uma encefalopatia, a gente chegou no serviço. Passado 2 meses de acompanhamento, a Pete está bem até hoje, tá? A Pete vai ser aia do casamento dos pais da Pete. Então a gente tem um contrato que até o casamento a gente tem que aguentar com a Pete, né? E ela com a gente. Fez uma lesão por ceratocondilite seca, talvez tenha feito uma síndrome de Horner, e aí ele se depara com essa lesão. A Pete foi encaminhada para o serviço de oftalmo. Na verdade, a família não é daqui, é do interior, e optaram por voltar para a cidade natal. E foi indicado um FLAP, né, enfim. Nesse momento, a gente teve que ser muito transparente com a família em relação ao que estava em risco, né, que era o tratamento do olho, enfim, a manutenção do globo ocular ou iminente risco de um procedimento anestésico. Nisso a Pete está fazendo fluido subcutâneo a cada 72 horas,
já vem uma vez por mês no hospital para fazer bioquímica renal, hepática. Então, a Pete já é uma senhorinha de cuidados paliativos. Se decidiu por não tomar essa conduta cirúrgica e foi prescrito todo o protocolo de antibiótico, anti-inflamatório, e aí entra o fator de crescimento. E na PIT não foi usado o plasma rico em plaqueta, aqui foi o soro autólogo mesmo, né? o soro pobre em plaqueta, como a gente relata. E em 7 dias de tratamento, uma família super dedicada que pingou colírio de hora em hora. Eles usavam estiltobramicina, oftane, soro autólogo, e isso nunca podia se encontrar em cada um por intervalo. Então, eles fizeram uma planilha no Excel, botaram horários, aí pai, mãe, né, noivo, né, a mãezinha da Pete. 7 dias a Pete chega assim. Bom, ótimo, não vai perder o olho, não fez cirurgia, mas ainda não tá bom. E o desafio é que a menina, né, a tutora, enfim, quem conduzia todo o manejo, precisava voltar, que nisso ela estava defendendo a tese de doutorado em Botucatu, se eu não me engano. E aí foi unânime, a família toda, né, 4 pessoas no consultório, dizendo que queriam, porque queriam continuar, mas que não iam ter tempo, né, nem condição física. A alternativa que a gente trouxe, então, foi uma lente de contato. Esse esverdeado aqui não é fluoresceína, isso aqui é uma lente de contato que as pessoas compram para ir em rave, né? A gente vê que é uma coisa bem estilizada. Isso aqui é super praticável, pessoal. O par dessa lente custa R$140 e ela vem destacável. A gente pode comprar um par e vender ou usar uma lente só. Não tem olho direito, olho esquerdo, não tem grau. Talvez a gente tenha alguma dificuldade na curvatura do gato, tá? Mas em cães isso é muito praticável. E essa lente de contato ficou na Pete por 14 dias. A menina me mandou um WhatsApp dizendo: tu não me leva mal, mas minha mãe se nega a tirar a lente de contato porque vai furar o olho da Pete. Deve ser verdade, melhor não tirar. Então a Pete tirou a lente e desde então ela se mantém só com cuidados paliativos. Esse é o resultado final, então. 21 dias de tratamento, sem lente de contato. A minha formação é cirúrgica. Eu aprendi a resolver as coisas em 2 horas, né? É o tempo médio aí entre tu entrar e sair do bloco. Só que o tempo vai passando e tu começa a perceber que nem tudo dá para resolver em 2 horas. E mesmo que dê, às vezes não precisa, né? Então, eu de verdade trago o fator de crescimento. Eu continuo operando, eu adoro operar, né? Quem me conhece sabe que se me ligar de madrugada dizendo que tem um caso, eu vou perguntar só se eu posso ir, né? E eu vou estar lá. Mas eu de verdade tenho repensado em quanto não agressivo eu posso ser e conseguir resultados tão satisfatórios. Então, para que a gente né, faça um fechamento assim, não vejo o plasma rico em plaquetas sem acupuntura, sem a físio, sem analgesia, sem a ozonioterapia, né? Foi interessante porque antes de começar a palestra a gente encontrou uma colega aqui que eu preciso fazer com que a ozônio seja mais usada, então isso vem bem de encontro. Tem uma amigona, não sei quem conhece, a Rosane, trabalha com terapia neural, então o segredo é em cada um agregar o conhecimento, né? E isso acaba beneficiando a família. Contudo, tomem cuidado, né? Até água usada de maneira errada é uma arma. O que eu mais encontro em relação à complicação ao fator de crescimento são os transudatos sépticos, são as contaminações. A gente tem visto muita Pite séptica. Como que isso começa? Começa com o simples fato de tu não fazer tricotomia, não fazer antisepsia e não usar luva. Não precisa ir para o bloco cirúrgico, não precisa coletar hemograma para ver se tem leucocitose, mas pelo menos fazer tricotomia, uma luva estéreo, né, agulha, seringa. A gente teve agora um paciente há muito pouco tempo
caso complicado, família desacreditada já, mas em resumo da ópera, o último resultado do exame que a gente recebeu foi uma hemocultura com todas as bactérias do mundo, e a gente perguntou, né, como tinha sido coletado, enfim, e foi da jugular e era um poodlezinho branco, na verdade era um Spitz bem clarinho, não tinha nem marca de álcool iodado, quanto mais dicotomia. Então, imagina a capacidade de uma família ter em despender valores e confiar no serviço, de topar uma hemocultura, para daqui nem passar uma lâmina 40 na jugular. Então, assim, é algo que eu costumo brigar muito. Não importa o teu motivo, se não for para fazer bem feito, pede desculpa e faz amanhã. Aplicar o fator de crescimento hoje ou amanhã, porque a centrífuga estragou e deu para centrifugar direito. Porque o gluconato de cálcio está vencido. Cara, aplica amanhã. Vocês vão ter meu WhatsApp agora. Se faltar gluconato de cálcio, manda um WhatsApp e impresso para vocês. Centrifugo, mas não podemos banalizar, né, uma técnica que de verdade me parece muito promissora. E talvez, se a gente entender que é para ser feito de qualquer forma, a gente não tem os mesmos resultados. Trago para vocês então toda a disponibilidade do mundo para tirar dúvidas, né? Basicamente, o que a gente tem aí como manual prático de fator de crescimento é uma bibliografia de 2012 da Argentina. Se eu não me engano, esse livro já está online, então é fácil de acessar. Meu e-mail, eu costumo responder em 24 horas, o meu WhatsApp no mesmo dia, mas se for urgente, ligue. É verdade, não adianta eu mandar um WhatsApp pedir para ligar porque eu não vou atender, mas se for importante, ligue. E eu fico à disposição de vocês. Quando você é contraindicado, assim, que casos de contraindicação dessa técnica? Se tu tiver um processo inflamatório, infeccioso, agudo, eu pensaria 2 vezes pela coleta. Talvez 72 horas de anti-inflamatório e antibiótico para daí coletar a amostra. Pacientes não tolerantes à aplicação, eu dificilmente sedaria um paciente para aplicar o fator de crescimento. Então, um paciente talvez mais agressivo, que não tolere a pulsão articular, mas é muito pouco descrito, né, na bibliografia contraindicações ao fator de crescimento plaquetário. Por incrível que pareça, quem mais tem se vinculado ao fator de crescimento são os serviços de controlador. Tem muita gente trabalhando em clínica de dor, com coluna, com nervo periférico, associando o fator de crescimento à acupuntura, mas a contraindicação ela é muito, muito, muito discreta. E assim, para feridas abertas, assim, né, tipo, segunda intenção, por assim, também. Age super bem. Ele não vai ter um bom efeito bactericida, né? Da patinha dele, mas tem outros tipos de ferida. Funciona muito bem. Ele forma um coágulo pobre, né, com o gluconato de cálcio. Ele não tem aquele aspecto de coágulo firme, como um sangue que a gente não centrifuga. Isso torna difícil a justaposição ao tecido. Então, é mais fácil tu ter esse plasma pulverizado, e aí tu pode usar até uma seringa, né, uma agulha na tua gaze e manter em contato por 6 a 8 horas do que in loco na ferida. Mas funciona muito bem. Muito bem. Hoje em dia, a dinâmica de feridas, ela evolui demais, né? Desde os produtos que hoje tu consegue manter aí um filme plástico por 1 semana numa ferida, até a conduta das pessoas que manejam a ferida. Hoje tu não precisa muito para uma família encontrar um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, alguém que se identifique com isso e maneja bem pra caramba a ferida. Eu acho que o segredo da boa cicatrização é tu escolher a maneira correta para tratar aquela ferida naquele momento. Se eu começar, eu ainda sou do tempo do açúcar cristal, né? Hoje em dia não posso nem falar mais disso, mas funciona. Se eu usar o açúcar cristal sem parar, inclusive depois que começar a graduar, eu não vou ter a mesma eficiência
que usar o açúcar cristal por um período e depois que a ferida estiver plana, em processo cicatrizado avançado, um hidrocoloide, uma gase vaselinada. Então, eu acho que é o exercício diário de avaliar a ferida, escolher o procedimento e o produto. Isso tem que ser diário, na minha opinião. E aí o fator de crescimento entra como um dos produtos, né? É porque eu acho que deve ser difícil tu orientar isso pro tutor, né? Assim, essa avaliação, a ferida leva mais tempo para cicatrizar, não sei, né? Você vai tratar em casa. A gente tem sido bem permissivo em relação ao WhatsApp, né? Geralmente a gente cria um grupo para que as pessoas não tenham uma verdade absoluta e impõem regras. Então a gente cria cuidadores do Spike. A gente sabe que aquele grupo é só para colocar um vídeo do Spike caminhando todos os dias de manhã, ou uma foto do pré e do pós curativo. Tem sido uma ferramenta muito eficiente, porque a agenda não permite todos os dias voltar para o hospital, né? Então, mas pelo WhatsApp tem funcionado super bem. Como é que funciona nesse caso, assim, a pessoa já leva o plasma, mas como é que tu indica para aplicar em casa, assim? As formas que ele tem de levar para casa é em tubinho de colírio, quando a gente vai fazer soro autólogo, né, o plasma pobre em plaqueta, ou o curativo já pronto, né? Então eu preparo a gase vaselinada, esterilizo e aí aplico o fator de crescimento na gase e a gase na ferida. Se ele for praticar isso em casa, ele precisa buscar no hospital o soro, porque ele não vai conseguir armazenar esse soro na geladeira, principalmente por ter sido acionado pelo glutato de cálcio. Tu comentaste alguma coisa de odonto também, né? Geralmente procedimentos mais agressivos com grandes números de extrações, né? O professor Inês pode me ajudar aí, mas ele é uma ferramenta incrível para o processo cicatricial. Ele age muito bem no processo inflamatório desejável, né? Ele é muito seletivo para isso, então é super praticado. Você vai tratar de implantes também? Eu me afastei um pouco da odonto, né? Eu não tenho uma rotina do tratamento conservador. Hoje, por incrível que pareça, eu fiz uma profilaxia, mas geralmente as minhas profilaxias acabam em extração. Eu não sou a pessoa mais recomendada para falar de implante. Eu fiquei na dúvida com a parte da centrifugação, eu achei que passou meio rápido ali. É uma vez que centrifuga ou tu vai tirando sobre o nadante, centrifugando de novo? Tu vai separar o teu volume total de sangue, né, do doador, 4 ml. Coloca na tua centrífuga com contrapeso, e aí, obviamente, o mesmo volume, 4 ml, e aí tu vai centrifugar por 400 a 460 G, que é a velocidade, por 8 a 10 minutos, uma vez só. Uma vez centrifugado, aí tu coloca o tubo de ensaio na estante e tu começa a pipetar o volume superficial até chegar no terço final, aonde está o botão depositário. Tá. Ó. Vai tirando aquele sobrenadante até chegar. Isto. Por exemplo, aqui, esses volumes, ó, uma parte, outra parte, outra parte e outra parte, né, fragmentado, isso aqui tudo formava um volume até aqui. Sim. O que me interessa? Essa parte. Sim. Só isso aqui que me interessa. Se tu for um habilidoso técnico de laboratório, com uma pipeta tu tira tudo que tu não quer e com a outra só o que tu precisa. Tá. Mas geralmente a gente vai tirando aos pouquinhos, porque... Só pra não cutucar ali sem Isso, misturar, né? isso aí. Se Tá. tu puxar com muita pressão, né, uma pipeta de grande volume, vai acabar trazendo um pouco do... Daí o ideal é usar só aquele cantinho ali. o terço final. E aí armazena como assim, então, tu já retira e já sai usando, ou tu tem uma maneira de preservar por algum tempinho ainda? Assim? A maneira de preservar é o soro pobre, né? O soro pobre, tu usa tudo isso daqui num frasco estéril de colírio. Tá. Né? Oftalmos, por exemplo, pode te alcançar isso.
Aí tu pode guardar no gelo, a pronto uso por 24 horas, ou congelado por 2 ou 3 meses. Só que aí tu não vai ter o plasma rico, tu vai ter o soro como um todo. Que daí é mais um fármaco mesmo. Isso. Tá. Não, tá, entendi. Alguns protocolos falam para centrifugar 2 vezes, né? Uhum. Qual é a diferença assim que tu vê? Tu já viu alguma diferença? Eu acho que quando tu centrifuga 8 minutos e não separou por completo e coloca mais 2, mais 3, é a segunda vez. Eu acho que o protocolo de centrifuga 6 para mais 6 nada mais é do que tu não ter alcançado a separação completa dos 2 conteúdos. Mas eu te confesso que eu nunca parei para avaliar se há fundamento em tu, de propósito, fazer um período, para, descansa, Na outro real, período. o que eu já vi no laboratório, tipo, faz, pega, coleta, o botão, olha, aquela faixa, né, o PRP mesmo. Ah, entendi. Separa, centrifuga de novo, separa mais uma parte, daí usa. Entendi. É como se tu pudesse extrair mais, né? Acho que é praticável. É o protocolo que a gente usa lá, né? Lá na UBA para fazer o PRP. É assim também com 2 centrifugações. O que a gente vê a diferença é na centrífuga. Aqui tu usa uma, usa outra, mesmo calculando, porque 460G, pelo menos nas nossas, não dá, é por rotações por minuto, né? 1000 rotações, então tem que medir, ver. E dependendo de uma centrífuga ou de outra, Não separa. ele não tem o mesmo resultado, porque a gente conta depois as plaquetas, né? Sempre conta e manda para a cultura. O que foi, uma parte vai para a cultura e a outra vai contar para ver quantos milhões ficaram, né? E não espera a cultura para aplicar. Não, a gente não dá para esperar, mas é só para ver se por acaso acontecer alguma coisa. E, né? tem crescido alguma coisa? Não Nunca, pensa, né? Felizmente ainda Continuamos assim. Sim. Faz alguma diferença, por exemplo, se o soro tá lipêmico ou algo assim, deu muita diferença? Faz toda a diferença. Como eu falei pra vocês, né? Como a gente lida geralmente no pré-operatório, a paciente já cursou com todo o NPO para cirurgia. Então, quanto mais elaborado for o teu preparo, mais puro vai ser o teu produto. Faz diferença. Eu queria, na verdade, eu quero te parabenizar. Porque, como cirurgião, e a gente sabe isso, eu costumo dizer, se tu quer fazer uma cirurgia, tu procura um cirurgião. E ele, né, isto é cirúrgico. E, na verdade, tu tá indo ao encontro ao contrário disso. E isso é medicina integrativa, né? Então, a gente tem uma situação em que, muitas vezes, a cirurgia é a nossa única opção. Mas, atualmente, a gente tem tanta possibilidade antes da cirurgia, que aí tu traz isso de uma maneira muito clara. E essa integração é muito legal entre as diferentes especialidades, né? Então, na verdade, eu queria te parabenizar. A gente usa em algumas situações, eu tenho usado junto com o ozônio e acelera muito a cicatrização óssea, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta que eu acho que a gente precisa usar mais e fazer essa informação chegar num povo maior. É verdade. Obrigado. A filha é suspeita, né? Ela vive inventando coisas. Fora que ela vejo você acredita. Será que dá pra usar esse paciente que ninguém mais consegue fazer nada? Vai fazer, não sei o que é. Mais ou menos assim. É bem isso. Mas eu também queria te parabenizar. A gente te conhece já há uma longa data. E parabéns pela tua evolução, por tudo, pela tua trajetória, pelo caminho que tu está fazendo, pelas conquistas e pela conquista principal, que é, assim, toda essa atenção da gente e esse carinho também, que tu sempre tem muito sucesso. Eu que agradeço. Para quem, né, não pôde, né, dos detalhes, a professora Viviane e a professora Inês foram minhas mentoras aí na residência há muito tempo atrás. E é estranho, assim, eu tava vindo pra cá e tava tentando me lembrar, acho que a Adriane também, nossa, eu me lembro quando o tal do ecodoppler, né, era
novidade, que ninguém fazia e tinha que buscar alguém que fazia. Aí a professora Vivi sempre fez a acupuntura, e aí aparece eletroacupuntura, e sabe, umas coisas que hoje em dia todo mundo já vê como banal, e para nós foi difícil, porque a gente veio de uma veterinária muito tradicional, então acho que a nossa função, de verdade, é se colocar à disposição como ferramenta, né, como instrumento. Eu acho que se a gente se dispor a fazer o bem pelo paciente, a gente vai errar, é inevitável, mas a gente vai errar com muita gente em volta, mostrando que esse não foi o caminho ideal, mas não se acomodar e entender que tudo tem que ser resolvido como a gente viu uma vez se resolver. Então, eu ainda continuo muito adepto à cirurgia, né? Você deve ter visto que quase tudo eu dou um jeito de alguma cirurgia indicada, mas eu não consigo, por exemplo, hoje, aceitar nenhum caso de coluna que não tenha começado numa tomo e terminado numa acupuntura ou físio. Ah, mas aí entendo, respeito, não preciso justificar, mas eu não vou. Né? Não é por entender que de outro jeito está errado, é porque eu já vi demais casos evoluírem muito bem sem a cirurgia. E aí, se precisarem de mim, e aí eu acho que esse é o ponto do gato, né? A gente precisa se aproximar de pessoas que se sintam confortáveis em dividir opinião. Né? Eu tenho certeza que as pessoas com quem eu escolhi trabalhar não pensam duas vezes em me dizer, eu acho que tu está errado. Eu acho que não é o caso cirúrgico ainda. E se a gente não tiver isso muito claro, tem que ter os dois pesos. Se todo mundo disser, é isso aí, vai lá, faz, vai aumentar o índice de amputação, vai aumentar o índice de eutanásia, vai aumentar o índice de abandono, vai aumentar. Então, uma equipe balanceada precisa desse contraponto, né? Então, eu acho que é uma benção. Eu queria muito voltar no tempo, tipo 20 anos, e ser aluno hoje. Né? Ser aluno da veterinária hoje deve ser incrível, porque tu consegue alcançar na graduação coisas que eu me lembro de chorar na residência para poder fazer. Então, é muito bom poder praticar veterinária, mesmo com todo o contexto social que não está fácil, com todos os desafios de relacionamento que não estão fáceis, mas é muito bom praticar uma veterinária que a gente pode ser franco e dizer, poxa, é mesmo, tu pode operar, mas sabia que tem tal coisa? E o resultado, a discussão final, a decisão final, ela não é nossa. Ela é de quem cuida do paciente. Agora, se eu sou maduro para entender que para esse caso a família preferiu a acupuntura do que a cirurgia, aí o problema é meu. Porque essa família vai chegar em ti, vai ter a tranquilidade de dizer, então, faz um mês que a gente está fazendo acupuntura, né? A minha maior experiência de acupuntura que acaba em cirurgia é cervical. Geralmente as toracolombares, elas me tiram a cirurgia. Mas as cervicais, geralmente por dor, né? Então, o paciente entra no protocolo de carprofeno, com gabapentina, com acupuntura, com físio, e um mês, tá doendo, não tá dando, isso não é vida, tá, vamos fazer descompressão então para dor. Numa boa. Inclusive pedindo, não esquece de ligar para acupuntura, tá? Para avisar que tu vai fazer cirurgia. Tipo, eles sabem que tá todo mundo no mesmo barco pro bem maior do paciente. Né? Então, eu tô tentando, assim, me lembrar de questões pontuais, porque todos os dias é uma experiência, né? Trabalho com a Lu há muito tempo, inclusive a Lu fora do Brasil, a gente trocava paciente. Sim. E tudo bem tu receber um paciente que precisa de tórax. Meu papel era esse. Eu precisava só descomprimir o pericárdio do útero. Era isso que eu tinha que fazer. Então, Diego, mas aí é uma suspeita de tumor, tu pode fazer uma pericardiectomia, abrir o tórax? Posso. Mas é o que vocês querem? Sabia que é estatística. E aí o Theo teve mais 8 meses de sobrevida com a gente, uma família super agradecida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar satisfação. Que Deus queira que eu nunca, né, deixe de operar, porque isso me deixa muito feliz. Mas hoje eu consigo ver que eu tenho um paciente de luxação de patela de 10 anos
que eu não operei e está caminhando tão bem quanto os que eu operei. O que me faz pensar que eu não deveria ter operado a muita gente. Mas é uma curva, né? A gente precisa desse estágio, talvez de matar a vontade de fazer, né? de operar, sempre dentro do tecnicamente correto, mas poder entender que existem ferramentas para trazer resultados tão eficientes com uma exposição mínima do paciente, eu acho que vale muito a pena. Mais perguntas, gente? Diego, então, muito obrigada de novo, tá? Foi ótimo, né? Gostaram? Então, Ana, mais obrigada de novo a todos. Tem mais cafezinho, bolinho lá que tiver com fome ainda. Se quiserem conversar e complementar alguma coisa. A palestra tá bombando no Face ali, o Nelson já estava vendo ali os comentários. Agora que eu conheci o tal dos haters do Face, eu não quero nem ver os comentários. Foi um pouco de medo essas coisas. É bem bacana essa interação, né?